Os anos 80 não nos deram só neon e cabelos volumosos, mas trouxeram visões de ficção científica tão perturbadoras, inovadoras e politicamente carregadas que censores mundiais pegaram nas tesouras. O que acontece quando cineastas ultrapassam limites tão longe que governos se sentem ameaçados? Prepare-se para os filmes de ficção científica mais estranhos e censurados que as autoridades não queriam que você visse. 1. Videodrome, 83. Muito antes da internet nos deixar paranoicos com as telas, David Cronenberg nos deu Videodrome, esta obra-prima retorcida sobre um sinal de TV que causa alucinações e eventualmente transforma a carne humana. Não estava apenas à frente do seu tempo, ela praticamente inventou um novo pesadelo. James Woods interpreta Max Wren, um executivo de TV sórdido que descobre um sinal com tortura e assassinato reais, apenas para se ver fisicamente fundindo-se com a tecnologia das formas mais perturbadoras. As infames sequências do filme de televisão que respira e videocassete no estômago causaram indignação imediata. Censores britânicos exigiram quase 4 minutos de cortes. Países como Finlândia e Austrália ou o baniram por completo ou o mutilaram gravemente. Um censor britânico teria vomitado durante a exibição. O que torna Videodrome realmente profético é como previu nossa relação com as telas. A tela da televisão é a retina do olho da mente, anuncia o profeta da mídia Brian Oblivion, na frase mais arrepiante do filme. Vê-lo agora parece menos ficção científica e mais documentário. A ideia de que a mídia nos transforma fisicamente parece menos louca numa era em que as pessoas desenvolvem pescoço de texto de tanto olhar para o celular. Críticos inicialmente o descartaram como lixo, mas Videodrome é hoje a obra-prima de Cronenberg do horror tecnocorporal. Seus avisos sobre consumo de mídia, distorção da realidade e controle corporativo dos sentidos o tornam mais relevante agora do que quando chocou o público. Morte a Videodrome, vida longa à nova carne. Número 2, O Enigma de Outro Mundo, 1982. Imagine uma criatura que pode ser qualquer um, esconder-se em você e transformar seu corpo num pesadelo gritante de dentes e tentáculos. Esse é o terror de O Enigma de Outro Mundo de John Carpenter, um filme tão perturbador que vários países simplesmente se recusaram a exibi-lo ao público. Na Antártida, esta obra-prima paranoica segue pesquisadores contra um alienígena que assimila e imita seres vivos, transformando amigos em monstros. Os efeitos práticos de Rob Bottin foram revolucionários e revoltantes. A cena da mordida no peito, por si só, fez a Suécia banir o filme até 1996. A Alemanha o restringiu de vídeo doméstico até 1991. Censores britânicos cortaram a cena da autópsia e a lendária transformação da cabeça de aranha. A visão de pesadelo de Carpenter foi julgada intensa demais para o público. A crítica o massacrou no lançamento. A Variety o chamou de lixo instantâneo, e o público se afastou, preferindo o alienígena mais amigável de E.T. Naquele mesmo verão, o filme fracassou tanto que a carreira de Carpenter nunca se recuperou totalmente, mas algo estranho aconteceu nas décadas seguintes. O filme se recusou a morrer. À medida que os efeitos práticos davam lugar ao CGI, o gore feito à mão de The Thing começou a parecer arte. Seus temas de paranoia, isolamento e desconfiança ressoaram mais profundamente no mundo pós-Guerra Fria. O que era lixo tornou-se um dos maiores filmes de terror e ficção científica já feitos. O filme que censores tentaram apagar tornou-se imortal, provando que as visões mais perturbadoras são as que perduram. 3. Brasil, 1985. Terry Gilliam não apenas fez um filme com o Brasil, ele começou uma guerra. Este pesadelo cômico e sombrio sobre a burocracia enlouquecida segue Sam Lowry, um funcionário do governo que sonha em escapar de uma sociedade distópica onde a papelada importa mais do que as pessoas. Quando o chefe da Universal Studios, Sid Sheinberg, exigiu um final mais feliz, Gilliam não só recusou, ele explodiu, publicando um anúncio de página inteira na Variety perguntando: "Quando vão lançar meu filme, Brasil?" O estúdio efetivamente baniu o filme, criando o que chamaram de a versão O Amor Vence Tudo, um corte mutilado de 94 minutos. Com um final feliz que Gilliam comparou a ver um amigo querido lobotomizado. O diretor contrabandeou sua versão original para os críticos, que o nomearam o melhor filme de 85 antes que a maioria do público pudesse sequer vê-lo.
A Batalha do Brasil tornou-se lendária em Hollywood. A versão original de 142 minutos de Gilliam ficou refém, com Sheinberg alegando ser um fracasso financeiro e crítico, apesar de nunca ter sido devidamente lançada. Os críticos de cinema apoiaram Gilliam, transformando o filme esquecido numa causa célebre. A visão de Brasil de um futuro retrô, onde a tecnologia falha sem parar, a burocracia esmaga a humanidade e atentados terroristas são tão comuns que seu ruído de fundo soa assustadoramente premonitório. Sua representação do vício em cirurgia plástica, da paranoia de vigilância e da burocracia disfuncional faz nosso próprio mundo parecer a distopia sobre a qual Gilliam nos alertou. O filme que executivos tentaram enterrar se tornou a base para entender os absurdos da sociedade moderna. 4. Robocop, 1987. O Robocop de Paul Verhoeven não foi apenas cortado pelos censores, foi praticamente desmembrado. Esta sátira hiperviolenta sobre um policial assassinado transformado em ciborgue de uma corporação teve que ser reenviado à MPAA 11 vezes antes de receber uma classificação R. O corte original era tão extremo que até executivos de cinema experientes supostamente desviaram o olhar durante as exibições. A falha do ED-209 na sala de reuniões, onde um robô com defeito reduz um executivo a pedaços sangrentos, chocou as audiências de teste. Mas foi a cena da morte de Murphy, onde sua mão é arrancada a tiros antes de ele ser sistematicamente executado, que os censores acharam insuportável. Verhoeven adorava ultrapassar limites dizendo: a violência extrema é como um conto de fadas, uma ilustração do que acontece quando o mundo mecânico confronta o mundo humano. Na Grã-Bretanha, o filme perdeu 26 segundos de violência. A Alemanha baniu a versão sem cortes até 2013. Suécia e Finlândia cortaram a cena da morte de Murphy. Mesmo a versão americana final perdeu quase 2 minutos da violência mais extrema, que não seria restaurada até décadas depois. Os censores não viram que a violência do Robocop tinha um propósito: mostrar uma sociedade onde a vida humana não vale nada frente ao lucro corporativo. Badass CEO. Sua visão satírica de serviços públicos privatizados, a obsessão da mídia pela violência e o controle corporativo do governo, parece menos ficção científica e mais as manchetes de hoje. Um filme que tentaram castrar tornou-se uma das críticas mais mordazes ao capitalismo americano já feitas, provando que às vezes os filmes que nos deixam mais desconfortáveis são os que contam as verdades mais duras. 5. Akira, de 1988. Antes mesmo que o anime conquistasse a cultura global, Akira, de Katsuhiro Otomo, surpreendeu a todos e incomodou os censores com sua visão apocalíptica de Neo Tóquio. Essa animação deslumbrante sobre motoqueiros adolescentes, experimentos governamentais e poderes psíquicos que literalmente transformam o corpo humano foi intensa demais para muitas autoridades ocidentais. Não apenas ultrapassou limites, mas os obliterou com explosões psíquicas. O horror corporal gráfico do filme, com humanos explodindo em tumores de carne, violou quase todas as diretrizes de conteúdo em países conservadores. O Reino Unido exigiu cortes em cenas de violência de motoqueiros. A Austrália inicialmente o proibiu completamente. Na América, recebeu uma classificação X antes que cortes permitissem um R. Um dono de cinema em Maryland, dizem, desmaiou durante uma sessão. Os críticos não souberam o que fazer. A animação era para crianças, eles pensavam, mas ali estava um filme com violência gráfica, profanidade e pavor existencial. A escritora de cinema Helen McCarthy observou: críticos ocidentais não estavam preparados para entender o que viam. Eles não tinham o vocabulário para processar uma animação que decididamente não era para crianças. O que torna Akira revolucionário não é apenas sua impressionante animação desenhada à mão, com mais de 160 mil células individuais, mas sua visão do colapso social, rebelião adolescente e arrogância tecnológica. O filme previu os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, décadas antes. A icônica derrapagem de moto se tornou uma das cenas mais citadas na história da animação. Banido e mutilado pelo mundo, Akira ainda conseguiu transformar a animação para sempre, provando que a arte mais revolucionária é aquela que as autoridades mais tentam suprimir. 6. Eles vivem, 1988. Com They Live, John Carpenter não fez apenas um filme de ação e ficção científica, mas a declaração política mais perigosa do cinema de gênero dos anos 80. Este ataque velado a Reaganomics segue um andarilho que descobre óculos especiais que revelam que alienígenas se infiltraram na elite da Terra, usando mensagens subliminares para manter os humanos consumindo, procriando e dormindo.
O filme não foi apenas controverso, foi revolucionário. Eles Vivem é sobre yuppies e capitalismo desenfreado. Carpenter admitiu abertamente. Não tem nada a ver com o controle judeu do mundo, o que é calúnia e uma mentira. Isso não impediu países como a Hungria e a Tchecoslováquia de o banirem pela sua mensagem anti-autoritária. Mesmo na América, o filme teve problemas de distribuição. Áreas conservadoras misteriosamente decidindo não exibi-lo. A famosa luta de 6 minutos no beco do filme, onde Roddy Piper tenta forçar Keith David a colocar os óculos da verdade, tornou-se lendária por seu realismo brutal. Carpenter deixou os atores coreografarem a cena por conta própria, resultando no que os críticos chamaram a cena de luta mais longa e exaustiva do cinema americano. A cena se tornou uma metáfora para a dificuldade de fazer as pessoas verem a verdade quando estão investidas em mentiras. O que é realmente perturbador em Eles Vivem não são seus alienígenas ou a violência, é o quão precisamente previu a nossa própria realidade. Outdoors que ordenam obedeça e consuma parecem menos ficção científica e mais um feed do Instagram. Sua visão de uma mídia controlada por forças ocultas, manipulando a humanidade, parece menos paranoica a cada ano que passa. O filme que as autoridades não queriam que visse virou a mais exata profecia da nossa sociedade saturada de mídia e dividida. 7. A Mosca, 1986. O remake de A Mosca, de David Cronenberg, não só reinventou o horror corporal, criou cenas tão gráficas e nauseantes que censores do mundo todo pegaram suas tesouras. Jeff Goldblum interpreta Seth Brundle, um cientista que acidentalmente funde seu DNA com uma mosca doméstica, levando a uma transformação grotesca que é tanto fisicamente repulsiva quanto emocionalmente devastadora. O filme não foi apenas banido, foi dissecado. A infame cena de queda de braço, onde Brundle quebra o braço de um homem para trás com um estalo nauseante, foi cortada em vários países. O Japão removeu a sequência do macaco-gato por completo. A Grã-Bretanha cortou a cena do vômito, onde Brundle dissolve alimentos com enzimas digestivas. A Finlândia proibiu o filme para menores de 18 anos. Na Alemanha, o filme só chegou ao home video sem cortes em 2017, 31 anos após seu lançamento. A crítica dividiu-se entre o nojo e a admiração. Roger Ebert chamou-lhe um filme repugnante, enquanto David Denby o elogiou como o filme de ficção científica mais repulsivamente belo já feito. O público não estava preparado para um filme que usava a transformação horrível como metáfora para o envelhecimento, a doença e a mortalidade. A academia reconheceu com constrangimento seu brilho técnico com um Oscar de maquiagem, mantendo-o longe das categorias principais. O que torna o filme A Mosca notável não são apenas os seus efeitos especiais repugnantes, mas sim como ele utiliza o horror corporal para explorar os medos humanos universais. Cronenberg revelou mais tarde que a inspiração para o filme veio de ver seus pais envelhecerem e morrerem, transformando o filme de monstro numa profunda meditação sobre a inevitável deterioração do corpo. Os censores viram só a violência superficial, perdendo a profunda exploração do que é perder o controle da própria carne, tema que continua tão perturbador hoje quanto quando autoridades com tesouras tentaram domá-lo. 8. Altered States, 1980. Altered States, de Ken Russell, não só ultrapassou os limites, como o dissolveu numa sopa de pesadelo alucinógeno. Este filme alucinante sobre um cientista que usa privação sensorial e drogas ancestrais para explorar a memória genética apresenta algumas das sequências de transformação mais perturbadoras já filmadas. O personagem de William Hurt literalmente regride a um homem macaco primitivo, depois a uma massa de consciência primordial. Os sensores não estavam apenas incomodados, eles estavam existencialmente perturbados. As sequências psicodélicas do filme, apresentando crucificações, cabras com múltiplos olhos e híbridos de lagarto humano, violaram sensibilidades religiosas em todo o mundo. A Itália o proibiu de vez por blasfêmia. A Espanha recusou a classificação, até cortes drásticos. Nas Filipinas, o filme foi considerado um ataque religioso e banido por completo. Mesmo na América, a MPAA exigiu cortes nas sequências de alucinação antes de conceder uma classificação R. A produção foi notoriamente problemática. O roteirista original, Paddy Chayefsky, que trabalhou em seu próprio romance, removeu seu nome dos créditos após brigar com Russell. A abordagem insana do diretor levou a condições de filmagem perigosas. Hurt mais tarde alegou que quase se afogou no tanque de isolamento e sofreu danos auditivos permanentes devido à produção. O que torna Altered States notável é como ele mistura ciência rigorosa com exploração espiritual, criando o que o crítico Michael Atkinson chamou de o único filme americano que sequer tenta ser sobre a busca transcendental pela verdade universal.
As questões centrais de consciência, evolução e realidade seguem sem resposta na ciência atual. Um filme que os censores consideraram perturbador demais para o público se tornou uma das explorações mais ambiciosas do cinema sobre o que significa ser humano, provando que, às vezes, as questões mais profundas vêm embaladas nas visões mais inquietantes. 9. Scanners, 1981. Antes que os filmes de super-heróis dominassem o cinema, David Cronin. Visão de poderes psíquicos com scanners. Esta história de scanners telepáticos caçados por uma corporação maligna apresentou a mais notória explosão de cabeça da história do cinema. Daryl Revok, de Michael Ironside, faz a cabeça de um scanner rival literalmente explodir numa chuva de sangue e massa cerebral. A cena não foi apenas chocante, foi considerada perigosa. Censores ao redor do mundo se apressaram para proteger o público. A Alemanha baniu a versão sem cortes até 2007, 26 anos após o lançamento. A Grã-Bretanha removeu closes de veias pulsantes durante batalhas psíquicas. A Austrália negou a classificação por completo até que cortes pesados fossem feitos. O Japão borrou a explosão da cabeça, tornando o momento mais famoso do filme quase ininteligível. O efeito da cabeça explodindo em si tornou-se lendário. O artista de efeitos especiais, Gary Zeller, encheu uma cabeça protética com ração de cachorro, restos de almoço e sangue falso, e depois atirou nela por trás com uma espingarda. A equipe só tinha uma chance, e eles acertaram em cheio. O resultado foi tão convincente que se espalharam rumores de Cronenberg ter usado um cadáver real. Ele não os negou, dizendo mais tarde: "Deixem-nos acreditar no que quiserem. O que faz Scanners perdurar não é só sua imagem chocante, mas seu subtexto político. O filme apresenta corporações transformando a diferença humana em arma, convertendo a variação natural em vantagem militar." A sua visão de psíquicos poderosos, rotulados como ameaças, parece estranhamente premonitória, numa era de capitalismo de vigilância. Um filme que os censores tentaram desarmar, em vez disso, popularizou a explosão de cabeças como um atalho cultural para revelações chocantes, provando que, às vezes, as imagens que as autoridades mais querem suprimir se tornam aquelas que mais poderosamente penetram na nossa consciência coletiva. 10. Possessão, 1981. O filme Possessão, de Andrzej Żuławski, não é apenas perturbador, ele é praticamente radioativo. Este filme inclassificável sobre o divórcio apocalíptico de um casal estrela, Isabelle Adjani e Sam Neill, em atuações tão intensas que beiram o colapso psicológico. Mas não foi apenas a intensidade emocional que incomodou os censores, foi o relacionamento proibido de Adjani com uma criatura tentacular Lovecraftiana que levou o filme além dos limites aceitáveis. O Reino Unido classificou Possession como um vídeo obsceno, banindo-o efetivamente durante o pânico moral dos anos 80. O lançamento no ZIWA cortou quase 45 minutos, transformando o horror psicológico num thriller sobrenatural incoerente. A Alemanha inicialmente o proibiu por completo. Em algumas regiões, a infame cena do aborto no metrô, onde Adjani convulsiona e expele sangue, leite e fluidos não identificáveis por mais de 4 minutos, foi removida, destruindo o núcleo emocional do filme. Żuławski escreveu o filme durante seu divórcio devastador, admitindo depois: "Eu fiz Possession estando eu mesmo num estado terrível." A produção foi notoriamente exaustiva. Adjani depois afirmou que levou anos para se recuperar psicologicamente do papel, dizendo que tinha que mergulhar na loucura para entregar sua atuação. O pano de fundo político do filme, onde o Muro de Berlim divide literalmente as cenas, adiciona a ansiedade da Guerra Fria à sua já avassaladora paisagem emocional. O que torna Possession notável não é apenas sua extremidade, mas sua genuína exploração do colapso emocional. Ambientado em Berlim dividida, o filme usa o horror corporal e doppelgangers para externalizar o trauma psicológico. Um filme que as autoridades consideraram perturbador demais para ser visto foi desde então reconhecido como uma obra-prima do horror de arte, provando que às vezes as verdades emocionais mais profundas vêm embrulhadas nas imagens mais perturbadoras imagináveis. 11. O Sobrevivente, 1987. Antes do reality show transformar o sofrimento em entretenimento, O Sobrevivente nos mostrou exatamente para onde estávamos indo. Este thriller distópico estrela Arnold Schwarzenegger como Ben Richards, um homem condenado, injustamente forçado a participar de um game show onde corredores fogem de assassinos profissionais, enquanto milhões assistem de casa. O filme não era só ação, era profecia embrulhada em spandex e motosserras.
O diretor Paul Michael Glaser criou uma visão tão perturbadora que sensores do mundo todo notaram. O Reino Unido exigiu cortes em cada cena de morte. A Alemanha removeu a sequência de hóquei no gelo inteira, onde um assassino com discos explosivos caça competidores. A Austrália insistiu em remover close-ups de Richards quebrando o pescoço de um guarda. Mesmo na América, a TV desfigurou o filme a ponto de ficar irreconhecível. O que tornou o sobrevivente perigoso não foi a violência, mas seu comentário político. O filme mostra a mídia como ferramenta de controle estatal, com notícias falsas incriminando inocentes como terroristas. É televisão, é só isso, que... Damon Killian. Absolutamente nada a ver com a realidade. Essa crítica à manipulação da mídia atingiu muito de perto regimes autoritários, levando a proibições totais em vários países. O filme envelheceu perturbadoramente bem. Sua visão de prisões privatizadas, entretenimento patrocinado pelo Estado e cultura de vigilância parece menos ficção científica e mais um documentário sobre a televisão moderna. Quando Richards pergunta: o que aconteceu com a América? O filme não estava apenas questionando um futuro fictício. Ele estava desafiando os espectadores a examinar o entretenimento que consomem. Um filme que os censores tentaram suprimir, em vez disso, tornou-se um roteiro para o nosso presente de reality TV. 12. Repo Man, 1984. Repo Man, de Alex Cox, não era só estranho, era perigosa e gloriosamente inclassificável. Esta comédia punk de ficção científica sobre recuperadores de carros perseguindo um Chevy Malibu infestado por alienígenas em Los Angeles misturava crítica social, teorias da conspiração e violência extrema de formas que deixavam os censores fisicamente desconfortáveis. O filme não só desafiou a autoridade, riu na cara dela e a desprezou. Censores não sabiam o que fazer com ele. A Alemanha proibiu a versão sem cortes até 1999. A Grã-Bretanha exigiu cortes na cena da lobotomia e na revelação do porta-malas. A Finlândia o proibiu para menores de 16 anos. Mas, mais notavelmente, a Universal Pictures essencialmente o proibiu, mal lançando o filme antes de tentar enterrá-lo. O executivo do estúdio, Robert Lawrence, mais tarde admitiu: não sabíamos como vendê-lo, então não o fizemos. Os elementos mais controversos do filme não eram apenas sua violência, mas seu desrespeito anárquico pela cultura de consumo e pela autoridade governamental. Tudo, desde rótulos genéricos de alimentos, comida, cerveja, até os misteriosos agentes do governo, provoca zombaria selvagem. Quando o punk alto, Emílio Esteves, descobre a verdade sobre o conteúdo do carro, a revelação é simultaneamente profunda e absurda, uma metáfora perfeita para o próprio filme. O que torna Repo Man notável é como ele criou seu próprio culto, apesar da supressão ativa. Após a Universal essencialmente o abandonou, o filme ganhou vida através de exibições à meia-noite e um lançamento em vídeo doméstico incomumente precoce. Críticos que inicialmente o rejeitaram gradualmente reconheceram seu brilho. Um filme que as autoridades tentaram esconder tornou-se um dos filmes cult mais influentes já feitos, provando que, às vezes, a arte mais revolucionária vem embalada nos recipientes mais bizarros. 13. Life Force, 1985. Life Force, de Tobe Hooper, não é apenas terror de ficção científica, é possivelmente o apocalipse de vampiros espaciais nus mais ambicioso já filmado. Esta adaptação ousada do romance de Colin Wilson, Os Vampiros do Espaço, segue astronautas que descobrem alienígenas humanoides no cometa Halley, trazendo-os à Terra onde sugam a essência vital dos humanos, tornando Londres o epicentro de um evento de extermínio. Os censores não só objetaram, eles panicaram. A mistura sem precedentes do filme de nudez, violência e horror cósmico violava praticamente todas as normas de conteúdo dos anos 80. A Suécia censurou fortemente as cenas de transformação onde as vítimas literalmente explodem em cascas murchas. A Austrália exigiu cortes na sequência da autópsia. A Alemanha proibiu a versão sem cortes até 2002. Mesmo na América, a TriStar Pictures cortou 15 minutos da versão de cinema, deixando o enredo quase incompreensível. A produção foi muito problemática. A Canon Films deu a Hooper um orçamento sem precedentes de 25 milhões de dólares, que ele prontamente excedeu. O estúdio então entrou em pânico e reeditou o filme, levando Hooper a renegar a versão americana. O público teste riu de cenas que deveriam ser aterrorizantes, resultando em uma reedição ainda mais frenética. O que torna Life Force notável não é apenas seu escopo ambicioso, mas seu horror cósmico genuíno. O filme apresenta uma ameaça alienígena literalmente incompreensível para os humanos, além da nossa compreensão de biologia ou física. Sua visão de Londres mergulhando no caos enquanto almas
brilhantes sobem ao espaço. Parece um apocalipse Lovecraftiano filtrado pelo excesso dos anos 80. Um filme que os censores mutilaram eventualmente encontrou seu público em sua forma completa, provando que às vezes as visões mais extravagantes contêm o mais genuíno pavor cósmico. 14 Gêmeos, Mórbida Semelhança, 1988. Os Gêmeos de David Cronenberg não apresentavam monstros ou alienígenas. Seu horror vinha de algo muito mais perturbador. Ginecologistas gêmeos lentamente caindo na loucura e no vício em drogas. Jeremy Irons entrega uma performance dupla como Beverly e Elliot Mantle, médicos brilhantes que compartilham tudo, incluindo mulheres, até que uma paciente com uma rara condição anatômica colapso psicológico. Os censores não estavam apenas incomodados, estavam genuinamente perturbados. Os controversos instrumentos ginecológicos do filme, projetados para mulheres mutantes e exibidos como belas obras de arte, violaram a ética médica tão profundamente que vários países exigiram sua remoção. A Grã-Bretanha censurou toda a sequência do centro cirúrgico. A Alemanha proibiu-o de vez até ser muito editado. A Espanha negou a classificação até cortarem várias cenas. Mesmo no Canadá, país natal de Cronenberg, o filme enfrentou problemas de distribuição. O que torna Dead Ringers tão perturbador não é a violência gráfica, é relativamente contido para os padrões de Cronenberg, mas sim a violação clínica da confiança médica e da autonomia corporal. O filme apresenta a medicina em si como algo potencialmente monstruoso. Quando Beverly pede a um metalúrgico para criar seus instrumentos de pesadelo, ele explica que são para separar gêmeos siameses. A metáfora não é sutil, mas é devastadoramente eficaz. Críticos estavam divididos entre repulsa e admiração. Roger Ebert chamou-o de um pesadelo, enquanto David Denby elogiou Irons por o papel mais desafiador ou os papéis mais desafiadores de sua carreira. A estética clínica do filme, com azuis e vermelhos cirúrgicos dominando cada quadro, cria um pesadelo esterilizado que parece mais perturbador do que o gore explícito. Um filme que as autoridades julgaram psicologicamente perturbador demais tornou-se uma das obras-primas de Cronenberg, provando que o horror mais profundo, por vezes, vem das instituições mais confiáveis. Então, aí está, 10 filmes que ultrapassaram limites tão longe que as autoridades tentaram apagá-los. Mas a questão é, esses filmes foram banidos pelo que mostraram ou pelo que revelaram? Deixem seus comentários abaixo e perguntem a si mesmos. Os algoritmos de streaming e os avisos de conteúdo de hoje são apenas versões modernas da mesma censura contra a qual esses filmes lutaram? As tesouras podem ser digitais, mas alguém ainda decide o que não deves ver.